Os Chapéus de Palha formam uma tripulação muito unida, onde a confiança mútua é a base de suas forças. Cada membro contribui de uma forma única, mas é a confiança que os mantém junto nos ataques. Principalmente agora que os Gorosei estão os atacando sem parar. Mas a junção de Jinbe no bando, na saga de Wano, tem se mostrado um feito completamente absurdo. Somando a sua grande força e as habilidades de Roronoa Zoro com as espadas, tornam os Chapéus de Palha um bando que não sabe mais o que é perder, colocando os Gorosei em seus devidos lugares. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers no capítulo 1117 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, que capítulo para os fãs do Zoro barra Jinbe. Olha só, tá ficando bem interessante desse trabalhar em equipe. Eu tô gostando, eu tô curtindo, eu gosto bastante dessa parada do trabalhar ali em equipe dos Chapéus de Palha e também de outros grupos de animes e mangás. E agora a gente tem essa construção bem legal do Jinbe e do Zoro, dos dois personagens lutando juntos. A gente vai comentar sobre isso, é claro, logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo nos nossos conteúdos para que o YouTube continue a nos divulgar pela plataforma. É muito importante você continuar fazendo isso. E é claro, você também pode ler a minha novel Que Haja Luz. A minha história está escrita lá no Tapas, lá na Novel Mania. A gente está entregando todas as semanas capítulos novos por lá, completamente na faixa, para você ler e ter muito conteúdo para acompanhar. Agora que Jujutsu tá em hiato e Boku no Hero também, você pode dar uma chance para Que Haja Luz com os links na descrição. Começamos o capítulo com Yamato abraçando Nekomamushi, matando a saudade. Ao lado dela, podemos ver o velho Hyogoro, que tá sorrindo com a presença da filha do Kaido, de que está gostando desse encontro. Yamato diz que vai até a base da Yakuza, seguindo os princípios da justiça e da honra. O título do capítulo é simplesmente Mo. Mas ele tem uma parada que vai construir uma mansão na nossa cabeça. Quando chegarmos no momento certo, vamos falar sobre isso. Yamato ainda está na capital das flores. Meu irmão, a gente vai ficar nessa história de capa pelo menos por mais uns 100 capítulos, porque já foram 7 edições dessa história de capa da Yamato e a gente nem sequer saiu da capital das flores. O Oda tá com saudade desses personagens. A gente já ficou 100 e poucos capítulos em um ano, vamos ficar mais 100 e poucos só na história de capa. Vamos para Hashinosu e as pessoas estão reagindo às falas do Vegapunk do último capítulo. Os piratas começam a discutir, dizendo que podem existir muitos tesouros nessas cidades inundadas. Outros começam a dizer que não é tão simples assim, porque a profundidade é de 200 metros. Para se ter uma ideia, mergulhadores profissionais dos tempos atuais chegam a uma altura ali de 300 metros, mas essa galera é muito preparada e dessa forma não tem como carregar baús de tesouro na mão. Só que aqui no fundo, olha só que interessante, aqui no fundo nós temos aqui o Gin e o Don Krieg. Olha só, o Oda trazendo personagens de volta. Nós temos aqui o Gin e o Don Krieg e nós também temos o Pearl. O Pearl está aqui meio que comemorando sobre aquilo que o Vegapunk está comentando, falando sobre essa questão. E eu vou ter que ativar o filtro, porque se eu não ativar o filtro, eu vou tomar o copyright, que vocês já sabem, tomar um strike aqui no canal, e aí não tem muito o que fazer, né? Fazer o quê? A vida é desse jeito. Mas vamos lá. Vamos para a Jaya em mais uma expedição e vemos o agrupamento de Cricket ao lado de Masira e Soujo. Cricket fica impressionado dessas histórias terem de muito antes de Nolan e seus companheiros estão empolgados com a ideia de voltar a mergulhar. Ai, Ichiroda, o que você está querendo nos entregar? O que você está querendo nos entregar com essas informações? O que é de tanto assim do Nolan
ser bem assim antecipado em relação a Joy Boy? Será que também tem alguma conexão ali do Nolan com uma descendência de Joy Boy? Vamos para a base da Marinha GS e Hibari percebe que Kobe está bem. E Helmeppo então questiona se é isso que significa o grande tesouro do One Piece. É muito legal porque essa fala do Helmeppo, ele tem uma construção sobre o One Piece em kanjis. São 3 kanjis que são colocados para nós e a definição de quando os personagens falam sobre One Piece na trama. Para nós, One Piece é escrito com katakana. Normalmente ali é escrito como One Piece. Só que agora é definido com os kanjis para o grande tesouro do One Piece. Essa é uma coisa bem interessante que o Helmeppo acabou passando para nós aqui no capítulo. Hibari comenta que isso é algo muito impactante, que essas informações do Vegapunk são muito impactantes. E Kobe diz que está prestes a desmaiar de tamanhas informações que ele acabou recebendo. Kobe diz que precisa anotar tudo depois e que seus pensamentos estão viajando em uma velocidade que ele não consegue acompanhar. Kujaku se aproxima e diz que o capitão está se recuperando bem e ele quer apenas se recuperar sozinho em seu quarto. Kobe então questiona se isso poderá levar apenas a uma conclusão terrível a Prince, e o Prince acaba concordando com ele, dizendo que eles vão chegar a uma resposta inaceitável. Mas Kujaku sorri e diz que finalmente chegou a vez deles de agirem. Será que a Sword vai dar um golpe de estado na marinha? Será que a Sword vai dar um golpe de estado na marinha ou vai ter alguma coisa a mais ali pra ter uma guerra? Porque era só o que faltava, né? A marinha em guerra civil. E aí, meus amigos, aí acaba. O Akainu vai ali vai ficar maluco, porque as forças se dividindo, agora eles querendo agir pra onde, minha amiga? Corta pra outra sala e vemos X-Drake se recuperando em uma cama. Era dele que Kujaku estava se referindo quando o capitão estava querendo se recuperar sozinho. Tava falando do X-Drake. Ele está ouvindo tudo que o Vegapunk está dizendo e só para lembrar que o pai do Drake era o homem que portava a Opi no Mi antes do Lau comê-la. No meio daquele rebuliço todo, aquela maluquice toda que sobrou ali pro Corazon para salvar o Lau e toda essa loucura que a gente viu lá no passado do Trafalgar. Aqui nós temos essas informações, então talvez o X-Drake esteja pensando em alguma coisa que seu pai já tenha lhe contado quando era um fuzileiro e passou a ser um pirata. Vamos para o meio do mar e Smoker aparece. E ele está no meio do mar com sua moto carregando uma caixa misteriosa. Essa moto do Smoker é muito da hora, né? Não tem como negar que essa moto dele é muito legal. Mas ele tá carregando uma espécie de caixa. Não dá pra dizer direito o que se trata. Mas daria até pra chutar ali algum contexto diferente. Parece até ali uma coisa que se situa como um poneglyph. Eu acho muito viajado pensar que pode ser um poneglyph, mas vai que, né? Em One Piece muitas coisas podem acontecer. O Smoker questiona onde a Tashigi está e ela responde que está no hospital. Vemos o Vegapunk dizendo que as informações estão fragmentadas, mas se ele continuar a falar, se tornará apenas teoria sua. Então as pessoas gritam exigindo que ele fale o que o Roger havia deixado. Voltamos para Egghead e finalmente a barreira do domo se desfez. E alguém questiona o que foi o barulho que aconteceu anteriormente, que aquilo havia ali assustado. Mas o Soap diz que o que eles têm é mais do que suficiente e vão alcançar o mar com toda certeza. Lilith percebe que muitos navios estão se reunindo naquilo que está marcado como ponto de aterrissagem. Brook informa que os barris de cola já estão posicionados e ok. Nami questiona por Jinbe e Zoro e eles respondem que já estão chegando. A questão é que existe algo no caminho deles. Os dois estão correndo e de repente uma figura muito rápida passa por eles. E Jinbe diz que eles estão perseguindo um monstro gigantesco. Nami corrige eles dizendo para não desviarem do caminho. Mas Jinbe responde que o monstro está na direção do navio, está indo na direção do navio. E respondem que essa presença é algo anormal. Nojuro então surge na frente do Sunny e está pronto para cortar o navio. Lilith, o Soap e Chopper saltam seus olhos do globo ocular de tanto medo ao verem o Gorosei. Nojuro desembainha sua espada e vai cortar o Sunny.
não vai dar tempo para salvar o navio. Mas Jinbe pega o Zoro e lhe arremessa com um ataque chamado Karatê dos Homens Peixe, ombro a ombro. Zoro já monta sua posição de ataque e invoca seu estilo de duas espadas, Paraíso Eterno Rashomon. Antes do Zoro acertar o Nojuro, o Gorosei sente sua presença se aproximando e muda o seu ataque para a defesa. Zoro trava a defesa do Nojuro bem a tempo e o Oda fez o que a gente tanto queria, um clash entre os dois espadachins do grupo. Que eu confesso pra vocês que eu já tava meio receoso se esse encontro iria acontecer. Nojuro lá embaixo, lutando com o Sanji, o Zoro lá em cima, em volta do domo, não podendo ali ultrapassar. E aí o Oda fez o que fez pra esse encontro, pra esse clash realmente ocorrer de forma magistral. Caraca, que quadro fantástico, velho. Explode Haki pra tudo quanto é lado, vemos as chamas de Haki nas espadas dos dois, e Zoro reconhece que a espada do Nojuro é uma Kitetsu. Parece que o Oda confirmou mais uma teoria da fandom de que a espada de Nojuro é a Shodai Kitetsu, a última das 3 espadas que estava faltando revelar o seu paradeiro. Nós temos ali as 2 espadas, uma está com o Zoro desde o começo, a outra está em Wano e agora nós temos a 3ª espada com o Gorosei, está ali com o Gorosei. Então as 3 espadas com as suas localizações reveladas. É claro que a Shodai ainda falta se confirmar o nome, mas o Zoro reconhece que se trata de uma Kitetsu. Nós observamos o Zoro e o Nojuro sendo mandados para longe com Jinbe segurando o espadachim. Zoro ordena que todos preparem o navio e que no momento do salto eles vão pular a bordo. E é para fazer isso agora. Vemos o agrupamento da Bonnie e eles já estão no navio dos gigantes no mar, lutando contra os marinheiros. Bonnie começa a chorar dizendo que o Luffy ainda está na ilha, mas os gigantes falam para ela que eles precisam ir. Não dá mais para esperar. Os marinheiros começam a dizer que precisam afundar o navio lendário de Elbaf. Sanji surge e diz que as comunicações não estão mais funcionando, mas Luffy acaba gritando para todos, dizendo que está bem e que está quase chegando e que eles precisam preparar o navio. Sanji diz que o Luffy está gritando de forma muito alta e Atlas fica aliviado que o capitão está bem. Dory e Brogy gritam avisando para eles que vão navegar e os gigantes se preparam para partir. Eles precisam girar o navio. O Oda manda uma página dupla absurda e vários gigantes começam a sair dos navios, pulverizando os navios da marinha totalmente. Os marinheiros gritam para que eles não parem de lutar, pois são somente piratas fósseis de 100 anos atrás. Mas a marinha começa a responder com ataques extremamente poderosos das suas garotas, se é que podemos dizer assim. A Bluegrass usa um dos monstros, dizendo que os gigantes são extremamente descuidados. Ela diz que todos possuem uma justiça e que os gigantes não são figurantes e que ela possui a força de uma vice-almirante. O monstro que a Bluegrass está controlando dispara um dos raios no navio dos gigantes, o que acaba lhe danificando. Quando um dos gigantes vai observar o estrago causado, vendo que foi criado um buraco, que o buraco foi causado no navio, além disso, ele dá de cara com a Dou. A Dou grita também que vai abrir um buraco nele, e ela reveste seu punho direito de Haki do armamento, e a Lagarp senta a porrada na cara do gigante, sendo chamado ali, sua habilidade sendo chamada de explosão do espírito sonoro, nocauteando o gigante no mesmo instante. Caraca, a Dou, ela é inacreditável, meu amigo. Oda conseguiu criar uma personagem que dá pra hypar e, velho, simplesmente a garota desce a porrada, é na força bruta mesmo, com um simples Haki. Só usa a fruta que não se garante na porrada. Deve ser mais umas alunas ali do Garp que foi ensinada por ele ali. Caraca, eu fiquei realmente impressionado com a habilidade e os poderes ali
principalmente vindo da personagem. Não imaginava que viesse ali da força bruta, mas sim tivesse algum poder de alguma Akuma no Mi e tal, mas caraca, na força bruta foi algo bem da hora. Os marinheiros começam a ficar espantados pela força da Dou, tá vendo? Não foi só eu que fiquei. Vemos o Luffy e ele percebe que finalmente o javali saiu do encalço deles. Dory e Brogy percebem que esse é o melhor momento. Agora eles só precisam pular direto para o navio. Todos os Gorosei começam a cercar o gigante de ferro, enquanto Vegapunk continua seu discurso. O cientista diz que ainda precisa transmitir uma última mensagem para o mundo. Mars observa o gigante de ferro e percebe algo nele. Mars reconhece que o gigante de ferro é o mesmo que atacou Mary Josie há 200 anos. Isso levanta uma questão pra mim. Essa fala do Mars acaba levantando uma questão pra mim. Os Gorosei sabem de muita coisa, mas não sabem de tudo pelo jeito. A forma como eles recebem algumas informações, ou até mesmo não sabiam o nome da fruta da Gomu Gomu no Mi, a forma como isso foi sendo abordado na história, mostra pra nós que os Gorosei não sabem de muitas coisas, principalmente coisas que vieram antes do século perdido. Eles sabem que o gigante de ferro atacou Mary Josie há 200 anos, mas eles não sabem que o gigante de ferro possuía uma espécie de aliança com o Joy Boy. Uma coisa que eles tinham ali, que o Joy Boy, o gigante de ferro, tinha, que acabou fazendo com que o personagem falhasse e agora está pedindo desculpas para o Joy Boy de 800 anos. Está cada vez mais confirmado que os Gorosei podem ser criações de Imu-sama, já que se fossem reis que lutaram na Grande Guerra do Século Perdido, provavelmente saberiam que o gigante de ferro fez parte da força de Joy Boy de alguma forma, que fez parte ali do agrupamento do Joy Boy, se foi do bando do Joy Boy ou se foi simplesmente do conceito de ter lutado ao lado dele, não importa. Eles saberiam que o gigante de ferro fez parte da força que lutou contra o governo mundial. Tudo se encaminha para que eles sejam mesmo satélites de Imu, mas criados após o século perdido. Vegapunk então começa a dizer que tem uma mensagem para aqueles que carregam o Di em seus nomes. Vemos a reação de várias pessoas, como o Dragon, com aquele seu famoso só que com sua cara extremamente putaça. Sabo passa a citar os nomes de Luffy e Ace, enquanto Kobe fala os nomes de Luffy e Garp. Vemos a reação também de Barba Negra e Beppo sobre o nome Di. O Beppo falando ali sobre o seu Capitão Law. E Vegapunk começa a dizer que existe algo entre os Di. Só que quando o Vegapunk começaria a nos revelar a mensagem que ele iria passar para os Di, o Aquari dá um chega pra lá no gigante de ferro, interrompendo a fala do cientista. Engraçado que o Aquari censurou 2 balões já na história. Tanto do Cobra no 1085, que a gente já disse que aquela fala significa em um mundo que está inundando, erga-se a bandeira do amanhecer. Ficou meio ali uma forma de censurar essa frase, mas eles falharam porque acabaram entregando para nós quase a mensagem inteira no capítulo 1085. E agora nós temos essa fala do Vegapunk que também é censurada pelo Aquari. E nós só temos apenas o termo Mo, que é esse hiragana aqui. Esse hiragana aqui é o único termo que o Vegapunk consegue falar antes da transmissão ser interrompida. E esse Mo é em japonês. Mas aí pode ser qualquer coisa, né? Principalmente se tratando de um hiragana. Porque se fosse um katakana, dava até pra pensar que poderia se tratar de um nome e tal. Em One Piece reduziria ali a quantidade de informações. Mas a gente tem algumas pistas. Talvez o que o Vegapunk poderia falar é que entre os Di está Joy Boy novamente. E entre os Di dessa geração, Joy Boy finalmente ressurgiu. Se juntarmos a partícula Mo com a última frase do Vegapunk, ele diria algo mais ou menos assim: entre vocês também, no contexto de que talvez a gente possa pensar de que os Di dessa geração pode ter Joy Boy, que o ressurgimento de Joy Boy pode ter acontecido nessa geração de novos Di que Imu-sama chamou de cascas
vazias. O Quarry então diz que finalmente havia acabado para Vegapunk. O Gigante de Ferro é mandado para a Baía da Ilha de uma forma avassaladora, como o Quarry acabou mandando ele, com um golpe inacreditável. As pessoas ao redor do mundo ficam revoltadas com a imagem sendo cortada. Chegou o fim da transmissão. Vemos ali Vivi, a gente pode observar o Morgans, nós observamos outros personagens indignados com o fim da transmissão e York avisa os Gorosei que finalmente a transmissão havia parado. Complicado pensar que a transmissão foi parada agora, mas por outro lado, não tem mais do que projetar, né? Não tem mais do que revelar ali, a não ser que o Oda quisesse falar mais coisas. O conhecimento do Vegapunk sobre história é muito limitado, já que ele não leu todos os poneglyphs espalhados pelo mundo. E como ele mesmo falou, se ele quisesse falar algo a mais, ele só iria teorizar, ele só iria criar as suas teorias. Mas o que ele estava dizendo era apenas fato. Faz sentido a transmissão ser parada bem no momento de uma revelação de algo novo, ou não. É claro, se for sobre a revelação de que Joy Boy retornou. Seria algo novo para o mundo de One Piece, mas não para nós, que já sabemos que se trata ali de Joy Boy no Luffy. A figura do Joy Boy retornou em Monkey D. Luffy. Eu fiquei com uma pequena expectativa de que o Oda poderia revelar o nome do Reino Perdido, pelo menos. Mas se o Vegapunk não falou, se o Vegapunk não revelou, isso quer dizer que o nome é extremamente importante ao ponto de não deixar o cientista revelar, mas sim dar o cargo para Robin. Eu penso que se o Professor Clover sabia o nome do Reino Perdido e o Vegapunk conseguiu as informações do Professor Clover, dá pra se entender que ambos conheciam o nome do Reino Perdido. Mas o nome do Reino Perdido, ele é tão importante que o Oda não quis deixar algo assim nas mãos do Vegapunk. Essa revelação nas mãos do Vegapunk provavelmente vai ficar com a Nico Robin. Mas é aquela, né? Para a transmissão voltar também, ó, é 2 palitos. Eu não acho que o Gigante de Ferro foi derrotado com esse chega pra lá. Se ele se levantar e ainda estiver com energia, e a energia for o sinal da transmissão, aí meus amigos, aí com certeza ele vai voltar e a transmissão vai retornar, mas o Vegapunk já vai ter pulado a mensagem que ele queria dar para os Gs. E vocês, acreditam que a transmissão vai voltar? Ela vai parar? Ela não vai voltar? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. E, é claro, a melhor notícia é que tem One Piece na semana que vem.